Saudações em Cristo aos irmãos que estão nos acompanhando no estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos no estudo de número 9 deste trimestre, com o tema o lugar da oração. Esse lugar da oração nos diz respeito a realmente um lugar físico. Onde que devemos orar? Será que nós temos que buscar a Deus em um monte? Devemos buscar a Deus em um culto de oração diante de muitas pessoas? Devemos expor as nossas orações para que todos possam ouvir? Como que se dá estas coisas? Nós precisamos aprender a respeito disso e Jesus nos ensinou. Ele nos manda entrar num lugar secreto, num quarto secreto. E o que significa esse quarto secreto? O porquê que Jesus nos orienta a orar assim, sendo que ele próprio orou em público por diversas vezes. Devemos nos lembrar que quando Jesus foi partir o pão para distribuir para 5.000 pessoas, ele deu graças a Deus. Quando ele foi ressuscitar a Lázaro, da mesma forma, ele deu graças a Deus, ele orou. E ele fez isso por diversos momentos e ele chegou a expressar diante dessas pessoas que ele fazia aquilo para que eles pudessem saber que Jesus estava agindo em razão da autoridade dada por Deus, em razão da permissão dada por Deus. Mas ele nos orienta a buscar um lugar secreto. E esse lugar secreto de oração, ele deve representar muito mais do que apenas um quarto, um ambiente em que devemos estar para que possamos orar. Este lugar secreto, ele vai expressar muito mais do que isso. E o texto áureo, então, se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, quando Jesus diz: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará." Jesus Cristo estava ensinando os seus discípulos a orar, e o contexto, quando olhamos diante de outros evangelhos, nos mostra que os próprios discípulos estavam interessados em aprender a orar. E Jesus, ele ensina então aos seus discípulos aquilo que ele próprio fazia. Interessante que Jesus, por diversas vezes, ele saiu para orar e não estava indo para um quarto, mas ele subiu ao monte, ele foi ao Jardim das Oliveiras, ele foi em um lugar em que ele estava longe das tribulações, longe das pessoas, ele estava procurando um recanto em que ele pudesse então orar ao seu Pai que está em secreto, mas que ele via também tudo aquilo que estava também em secreto. E Jesus, ele dá o exemplo daquilo que ele próprio fazia. E ele faz referência a poder ir a um lugar, e ele chega a dizer para que possamos entrar no nosso quarto e fechar a porta sobre nós, ou uma expressão utilizada então para os judeus, pelos judeus, dizendo que assim que entrasse, então que fechasse a sua porta para que outros não estivessem presenciando, vendo o que estava acontecendo ali. E dentro deste lugar, portanto, é que você haveria de orar. E isso é importante, que nós possamos cultivar um lugar onde podemos orar, um lugar onde não seremos interrompidos, um lugar onde não teremos distrações, a nossa atenção não será chamada para outras questões, poderemos estar então voltados realmente para Deus. E isto é um dos principais ensinamentos que Jesus estava dizendo quando manda entrar para o quarto e fechar a porta. Buscar um lugar
em que você possa, com segurança, não ser interrompido durante o seu diálogo com Deus. E isto é muito importante para que nós possamos aprender a cultivar os nossos momentos a sós com Deus, os nossos momentos em que podemos, então, meditar na palavra de Deus e ouvir o que Ele tem para nós também. Exatamente nesses momentos de meditação, nesses momentos a sós com Deus, em que podemos abrir os nossos corações para que o Espírito Santo nos conduza no ensino da palavra, nos conduza na interpretação da palavra e que Ele venha então nos conduzir na edificação do nosso espírito, no crescimento espiritual, na maturidade cristã. É preciso ter consciência disso e devemos nos perguntar sempre: estamos cultivando este hábito? Quando foi a última vez que nós buscamos esse momento de oração? Será que o ambiente que nós estávamos nos ajudou a fazer isso ou acabou nos atrapalhando no nosso momento a sós com Deus? Essas experiências marcantes nas nossas vidas, devemos nos lembrar, devemos buscar aplicar aquilo que é favorável aos nossos corações. E Jesus manda que pudéssemos fazer isto, buscar a Deus em um lugar em que nós podemos fazer as nossas orações sem interrupções. Mas devemos também nos lembrar que Jesus, ele aponta para o que o fariseu estava fazendo no templo, que ele subiu ao templo para orar, e também que subiu juntamente com ele um publicano. E o fariseu então orava para si mesmo. Ele não orava a Deus, ele orava para si mesmo, apesar de dizer: ó Deus, graças te dou, porque não sou como esse publicano. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu guardo todas as leis, e essa era a retórica daquele fariseu. Enquanto o publicano batia no peito e pedia: ó Senhor, seja propício a mim, eu sou um pecador, tenha misericórdia. Isso nos mostra então o modo como aqueles homens oravam, o que estava no seu coração. E Jesus, então, ele quando fala para que nós possamos ir para um lugar secreto, ele nos ensina então a abrir o nosso coração, para que nós estejamos colocando verdadeiramente aquilo que somos e não preocupados com o lugar em que nós estamos, porque o fariseu preocupava-se também com as pessoas que estavam ao redor dele, as pessoas que estavam ouvindo a sua oração, e por isso ele procurava, na sua retórica, se apresentar como justificado, não perante Deus, mas perante os homens que estavam ouvindo ele. E Jesus, então, quando nos manda ir para um lugar secreto, ele está nos ensinando que é exatamente nesse lugar secreto que nós não temos que ter preocupação e de procurar palavras bonitas, de procurar palavras cheias de expressão para orar ao nosso Deus. Mas devemos então derramar os nossos corações, devemos abrir aquilo que está no mais profundo do nosso ser. E Deus, somente Deus é capaz de enxergar aquilo que está no nosso ser. Mas Ele quer que nós possamos ser sinceros. Ele não quer que estejamos com palavras palavras tendentes, palavras em que busca apresentar como se fosse uma outra pessoa, como que procurando impressionar. Não, Deus quer que nós possamos ser sinceros, que sejamos então que é como aquele servo que reconhece que ele não fez mais do que aquilo que era a sua obrigação. Jesus ensina que o servo, depois de ter feito tudo, ele tem que reconhecer que ele só fez a sua obrigação. E precisamos então encontrar esse lugar
onde nós poderemos abrir completamente o nosso coração em sinceridade, mostrando a Deus aquilo que Ele já sabe, mas Ele espera de nós uma confissão de pecados, que Ele espera de nós um momento de devoção a Ele, um momento em que nós nos voltamos completamente a esse Deus que é poderoso e conhece todas as coisas. O lugar secreto, então, não importa se é no lugar em que nós moramos ou se no nosso trabalho, se é um lugar em que gostamos de ir e experimentar o silêncio da natureza, ou se nós temos um lugar que é todo fechado e que nada nos atrai, nada tira a nossa atenção. Mas nós precisamos ter a certeza de que é nesse lugar secreto que Deus vai falar aos nossos corações e as nossas experiências de oração serão intensas, porque Deus haverá de nos ouvir. E nós precisamos então cultivar isso. Nesse lugar devemos derramar o nosso coração diante de Deus. Devemos permitir que Deus possa falar aos nossos corações, nos conduzir, nos dirigir, nos curar, nos restaurar. É neste lugar que Deus quer que nós possamos marcar um encontro com Deus. E Deus aguarda neste lugar para que nós possamos então nos apresentar para este encontro com Deus. E Mateus no capítulo 7, versículo 7, ele nos diz que peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Nós devemos orar ao nosso Deus como alguém que esteja buscando o favor de Deus, buscando esse encontro, esse relacionamento com Deus. Jamais podemos nos achegar ao nosso Deus como que aquele que está batendo, mas exigindo. Não, Deus quer que nós possamos cultivar uma conduta de humildade perante a Deus. Ele quer que nós tenhamos um exercício de dependência de Deus e não podemos então, não é compatível, não cabe a nós nos apresentarmos como alguém que está exigindo de Deus, sendo que Deus quer que nós possamos buscar em humildade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar. Deus quer que nós possamos reconhecer a nossa dependência de Deus, que nós, por nós mesmos, não podemos aumentar um só minuto nas nossas vidas. Por nós mesmos, nós não podemos nos dar a saúde. Somente Deus pode nos dar a saúde, somente Deus pode nos dar a vida, somente Ele pode nos conduzir neste mundo. E nós podemos nos esforçar para ser bons, podemos nos esforçar para ser justos, mas não conseguiremos por nós mesmos. Precisamos entrar no lugar em que Deus nos aguarda para o encontro com Ele, para podermos orar, para nos quebrantarmos, para reconhecer o poder de Deus e a nossa dependência dEle, demonstrando a nossa humildade. Por isso Ele manda que nós possamos buscar e bater. E Paulo nos fala para que nós possamos orar e orar sem cessar, orar com insistência. E exatamente isso que Cristo nos ensina aqui, dizendo que nós devemos pedir, bater para poder encontrar, para buscar, e quando nós encontrarmos, encontraremos aquilo que é bom. Ele continua dizendo: quem dentre vós, se o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Muito mais o Senhor Deus, nosso Pai bondoso, misericordioso, nos dará graciosamente todas as coisas que precisamos. Então nós devemos buscar a Deus
porque sabemos que Ele é a fonte de todo o nosso suprimento e não podemos deixar de buscar esse suprimento. Ele nos mostra para que possamos ser insistentes, para que possamos buscar com insistência as bênçãos de Deus, sabendo que Ele tem todo o suprimento e que nós vamos desenvolver com isso no nosso dia a dia a nossa dependência dele. Deus sempre tem o melhor para nós. Ele quer nos dar boas coisas, mas Ele quer que nós possamos reconhecer que tudo isso vem de Deus. Por isso a necessidade de nós irmos em busca de Deus para que possamos receber dele. Não porque Deus quer que nós estejamos nos humilhando e Ele tem prazer nisso. Não, o prazer dele é dar graciosamente aquilo que nós precisamos, mas Ele tem prazer também que nós possamos reconhecer que todas as coisas, todo o suprimento vem de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 18, Jesus ensina a respeito de um juiz que era ímpio, que não temia Deus e que julgava de acordo com a sua conveniência e não fazia aquilo que ele deveria, que era dar a entrega da justiça àquelas pessoas que precisavam. E havia uma viúva pobre, necessitada, e que queria que o juiz julgasse a sua causa. Ela precisava da decisão dele e ele não queria dar. Certamente porque achou que o caso não teria como ele negar a lei e reconhecer o direito da viúva, e ele queria beneficiar aquele outro que estava, de certa forma, até prejudicando aquela viúva. Mas ela foi insistente. Chegou um dia que ele disse: olha, basta, essa mulher está me importunando, eu vou julgar a causa dela. E como ele não tinha como não reconhecer a questão legal que estava diante dele, ele foi favorável a ela. E Jesus então diz que, olha, até um juiz injusto, ele uma hora tem que se levantar e julgar as causas. E quanto mais Deus, que é bom, ele não nos fará justiça, ele não está falando que que Deus está agindo com impiedade, não. Ele está nos mostrando que até mesmo aqueles que são maus fazem o que é bom. Quanto mais Deus, que é eternamente bom, sempre bom. Se nós buscarmos, se nós batermos, se nós insistirmos, Ele não nos fará aquilo que necessitamos, Ele não nos dará graciosamente o que precisamos. Mas por que nós precisamos insistir com Deus, se Ele é bom? Para que nós possamos desenvolver a perseverança na oração. A oração, ela não é um botão que vamos lá, apertamos e as bênçãos de Deus vai cair, e como nas maquininhas em que as crianças vão lá buscar uma bolinha, coloca a moeda e sai uma bola. Não é assim. A oração, ela pode não ser respondida na hora, pode não ser respondida do modo como nós queremos, mas tenhamos plena certeza, Deus haverá de responder do modo como Ele quer que seja o melhor para nós. Jesus, ele nos ensina que devemos buscar a Deus com perseverança, com insistência. E isso então nos fala, olha, Deus ouve as orações, mas nem sempre Ele responde, Ele atende no momento que nós queremos. Mas será sempre quando nós precisamos, então Ele haverá de nos atender. Espero que estas reflexões possam falar profundamente nos nossos corações e nós venhamos reconhecer a necessidade de buscar ao nosso Deus, de ter o momento a sós com Deus,
ter esse encontro com o nosso Deus. Deus possa nos abençoar e Ele possa nos conduzir cada dia em perseverança, em oração. Que Deus nos abençoe. Amém.